Uau. Boa pergunta. Essa é uma pergunta grande. Eu acho que isso é muito interessante, essa pergunta. Sim, afeta-nos, principalmente a nós artistas, e eu sinto que percebi isto a partir do momento em que nós tínhamos um livro no secundário, de História da Cultura das Artes, em que havia vários artistas, homens, representados e a apresentar os seus trabalhos no livro. E em determinados movimentos artísticos, em que bastantes dos artistas que eram importantes para aquela altura e para aquele movimento eram mulheres. E essas mulheres eram totalmente apagadas, de certa forma, e censuradas. Um dos exemplos, talvez um dos mais importantes e mais revelantes que eu me lembro, é o da Frida Kahlo, que realmente era muito importante e é muito importante para o movimento surrealista, e é totalmente censurada, o que difere do seu marido, do Diego Rivera, que está presente no livro, com obras que não são tão relevantes para aquele movimento como as da Frida eram. Acredito, sinto que a principal razão pela qual é um problema é devido a nem sequer se explorar aquilo que é a identidade feminina ou aquilo que é o mundo da mulher, e sinto que isso já vem de uma base super patriarcal, e especialmente aqui em Portugal, sinto que ainda vivemos muito no meio da arte, vindo daquelas bases que vieram da ditadura e de Deus, Pátria e Família, e sinto que ainda temos muitos artistas, maioritariamente homens, que são levados mais a sério por terem uma abordagem menos sentimental, se calhar uma abordagem mais teórica daquilo que é a arte, uma abordagem mais clássica, enquanto que as mulheres tentam especialmente pesquisarem e explorarem o meio que as envolve, ou seja da família, seja daquilo que são as emoções delas, daquilo que é a experiência delas enquanto mulheres, e sinto que isso é super invalidado no mundo da arte ainda agora. Cara, eu acho que eu não vejo, né? Eu acho que é uma grande minoria e acho que isso já foi muito tratado por diversos grupos ativistas dentro do mundo da arte, questionando a visibilidade de mulheres e artistas de mulheres nessas instituições, e acho que é uma coisa muito inferior comparado, né? A maioria dos artistas são homens, né? Homens retratando mulheres, mas sempre homens, né? Sempre trabalhos de homens. E é isso, eu acho que deveria ter mais diversidade. Acho que pontualmente o que eu acabo por ver mais são exposições, curadorias focadas nesse tema, né, da diversidade, de trazer artistas mulheres para as exposições, etc. Mas é sempre nesse contexto quase único, né, de uma exposição para as mulheres e depois o resto volta tudo a ser de homem, né? Nunca entra como se fosse uma coisa, entre aspas, normal, né? Elas já estarem ali presentes nas instituições artísticas, no mercado, etc. Sim, eu estou dentro da área da escultura e consigo perceber muito bem que as pessoas talvez olhem para mim e achem que eu não vou conseguir trabalhar com uma máquina mais pesada, o que por vezes é real, no meu caso, mas há mulheres que trabalham com o ferro, trabalham com pedra e conseguem perfeitamente, mas que talvez não são chamadas tão facilmente por serem mulheres. É assim, eu acho que é em qualquer, não só no mundo artístico, mas em qualquer mundo, a representação da mulher é muito mais fácil para nos incluirmos a nós mesmas. Tipo, uma criança que é uma menina que vê que uma mulher consegue fazer uma escultura grande ou whatever, vai achar, ok, se ela consegue eu também consigo. Enquanto que se houver homens só a fazer,
vais olhar e talvez não consigo, talvez não é para mim. Acho que sim, até por ser um meio que é muito representado por homens e as alunas serem especialmente mulheres, é bastante complicado identificar-nos com os professores, não com os seus projetos, porque projetos são projetos e artistas são artistas, mas como mulheres parece que existe até da própria faculdade uma certa incapacidade de colocar mulheres nos postos de trabalho em audiovisuais a ensinar, o que nos dá uma ideia de não existir a possibilidade de nós podermos ocupar esses postos. Por mais que às vezes haja uma diversidade, depois quem faz as decisões, as poucas pessoas que fazem as decisões depois são homens, depois isso também pode impactar, mesmo que não seja intencional. Mas são sempre perspectivas que são necessárias, e mesmo para haver um outro tipo de flexibilidade e que se possa mudar algumas coisas, até acho que é necessário haver uma maioridade desse lado, porque é exatamente o que tem sido esquecido e o que tem sido ignorado. Por isso, acho que mais do que uma diversidade tem que haver, lá está, outro tipo de dinâmica. Com alguns professores que são um bocadinho misóginos, às vezes prestam mais atenção no que os rapazes estão a dizer, sendo que há menos rapazes sim, na sala de aula. Também no mundo artístico, se eu estou com um coletivo numa entrevista para um espaço, eles costumam perguntar os homens mais que as mulheres, acho que isso é uma cena que está estabelecida no pensamento das pessoas, que também tem que ser mudado, mas sim, existe uma diferença. Cara, já vi vários casos, aliás, principalmente com a minha namorada e com as amigas dela, já tiveram comportamentos completamente equivocados, de mandar calar a boca, de tudo isso, assim, e que não se reflete para os homens, né? Só foram para as estudantes mulheres, o que é engraçado, assim. Não tanto comigo, mas já sei de conversas e de acontecimentos que aconteceram com colegas e com colegas homens meus que me fazem ver e perceber que existe efetivamente essa diferenciação, até mesmo na maneira como abordam certos assuntos. Parece que às vezes, por estarem a falar com um rapaz, que este rapaz automaticamente vai perceber mais aquilo que o professor está a dizer, ao invés se fosse uma rapariga que estivesse a ser abordada pelo professor, o professor ia falar mais como se ela fosse até quase burra, e não existe essa necessidade, porque não é por ser mulher que eu tenho menos compreensão daquilo que é o mundo artístico. E também até mesmo haverem professores que tratam as alunas de uma maneira diferente dos rapazes, mas de uma maneira sexual. Não, e quando o fazem é da maneira errada, e lá está, foi o que eu disse no início, acaba por dar uma ideia completamente errada. Não vamos aqui mencionar instituições nem exposições, mas acaba por estragar a própria exposição e a própria visibilidade que se dá a mulheres artistas, enquanto artistas, mas também enquanto curadoras. Acho que me afeta menos a mim do que afeta já outras gerações. Mas a mim afeta-me sempre pelo receio que existe em seres e representar coisas que nunca ninguém representou antes. E é uma dificuldade que tu ponderas e cria uma insegurança sobre tu és boa, mas vai sempre haver um homem que acha que é melhor que tu. Acho que tinha que haver uma mudança completa na mente dos artistas e de quem está a avaliar os trabalhos, porque se calhar só tem que mudar essas pessoas. Acho que os professores podem trazer mais referências de artistas femininas, podem fazer dias específicos, por exemplo, só de artistas femininos, que talvez não tenham o devido valor, possivelmente simplesmente pelo facto de serem mulheres, e não deixar, lá estar mais uma vez, de falar sobre homens artistas, mas garantir que incluem sempre pessoas dos dois géneros.
Primeiro, deixar com que mulheres falem sobre este tipo de tópicos de uma maneira muito mais livre e principalmente se for professores do sexo masculino, acho que está numa posição muito mais de ouvir do que propriamente doutrinar ou educar. Principalmente, acho que deveria ser feita uma reforma naquilo que é o estudo académico. Também, a maior parte daquilo que nós estudamos aqui na faculdade é maioritariamente homens na arte. Obviamente também se fala sobre mulheres, mas temos temas acerca de homens a serem ensinados por homens. Até mesmo nestas cadeiras mais clássicas, como o modelo nu, em que temos maioritariamente mulheres a posarem para serem desenhadas, temos professores a ensinarem como é que se desenha o corpo. Não estou a dizer que isso é errado, ter um homem a ensinar, porque é um corpo, é desenho nu, mas é interessante ver como é que até mesmo numa cadeira em que se desenham mulheres, quem leciona estas cadeiras são homens. E até mesmo também em História da Arte, por exemplo, nestas cadeiras mais teóricas, também tive uma professora que era mulher, mas lá está, são sempre tratadas como professoras convidadas e nunca como professoras internas ou catedráticas da faculdade. São sempre homens que têm esse estatuto. E sinto que agarrar em mulheres artistas, sejam elas teóricas, sejam elas artistas mais práticas, seria uma boa maneira de conseguir também trazer ao de cima a visibilidade das mulheres no meio artístico. Medo. Eu sinto que enquanto mulher tenho sempre um pequeno remoinho de sentir-me um bocado inferior e a sentir que não vão ouvir a minha palavra como vão ouvir a palavra de um homem que está ao meu lado a falar. Se tudo correr bem, vai ser possível superar esses preconceitos que existem no mundo audiovisual, mas tenho muito medo, tenho mesmo muito receio do futuro e da empregabilidade ser muito menor porque eu sou uma rapariga. Acho que como futura artista vamos um bocado a medo para aquilo que é a indústria, sabendo que, outra vez, é uma indústria dominada pelos homens. Às vezes tenho medo de ser, tipo, prejudicada só por ser uma mulher, ou por, tipo, sei lá, acharem que eu sou menos, tipo, capaz por ser uma mulher. São as minhas preocupações, mas espero muito não as ter no futuro. Sim. Muito.